E algumas pessoas muito importantes no cenário da ufologia estão envolvidas desde o início dessa questão da visão remota. Estabelece o programa de visão remota do Exército dos Estados Unidos sob direção do vice-chefe de inteligência do Estado-Maior, General Albert Newton Stubblebine III. Certo. Agora, antes de deixar esse indivíduo, pergunte a ele se há alguma forma de você ajudar na situação atual dele e pergunte se ele sabe quem você é. Tudo que eu percebo é que eles só precisam esperar. Ele não sabe quem eu sou. Acho que ele percebe que eu sou uma alucinação ou algo assim. Será que realmente as agências de inteligência simplesmente permitiriam que essa técnica fosse ensinada para qualquer pessoa pela internet? Foram fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, 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 contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz percepções, teses, pesquisadores, teorias e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabotivisão, Gustavo Cornacchione, de volta ao podcast O Contato depois de uma semaninha sem aparecer. Como estás? Eu estou enxergando longe. Enxergando longe tal qual? Não sei. Mila, em remota terra. Isso aí. Remotaté. Eduardo Oliveira. Como estás, meu caro barbudo de Taubaté? Mais um dia no paraíso. Gostaria de abrir esse episódio dando uma sugestão tanto a ouvintes quanto aos colegas aqui da bancada do podcast. Deixar lá no nosso Instagram uma caixinha permanente para que os ouvintes possam sugerir piadas com as cidades, porque assim a gente pode... Talvez, mas, né, ajeitar um pouco então, melhor mas como é que eles vão fazer, cara? Sendo que eles não sabem os episódios que vão vir depois. Ah, não, a gente guarda sugestões e usa. Mas claro. Jabuticabal já é uma piada, já não precisa não. Taubaté também. Sim. Entendeu? O Adriano, o primeiro de seu nome, sempre fala que ele vai guardar vai montar uma caneca com todos os nomes que a gente cita aqui. Então, a gente vai criando. Cada hora sai, de vez em quando sai uns bons, de vez em quando sai uns ruins. Enfim. Meus caros, vamos então. Meu caro Eduardo, aliás, meu caro Gustavo Cornacchione, o senhor não esteve presente no nosso episódio com a Carol, cara. A primeira do seu nome no podcast O Contato. Foi muito bom o episódio com ela. Acredito que o senhor tenha ouvido também o episódio sobre o turismo ufológico, né? Sobre os roteiros ufológicos. O senhor fez falta, viu? Suas piadas fizeram falta suas piadas e os seus comentários fizeram falta nesse episódio, viu? Eu fico feliz em fazer falta. Igual o Júnior Baiano. Júnior Baiano também. Mas pra quem ainda não ouviu, foi um episódio muito legal com a Ana Carolina Lopes, que fez ali toda uma tese de um mestrado referente a turismo ufológico. Ficou muito legal, a tese dela ficou maravilhosa. A gente não consegue abordar nem 10% do que é a tese dela, na verdade. Mas o papo com ela foi muito legal e foi a primeira mulher, né, a participar do podcast Contato. Depois de tanto tempo, a gente conseguiu ter uma voz feminina participando do podcast e não foi por falta de tentativa não, viu, gente? Foi por falta de agenda mesmo.
puramente por falta de agenda. Mas que seja a primeira de muitas a participar. A gente precisa ter mais mulheres na ufologia, né? A ufologia carece disso. E quem sabe falar aí sobre viagens, que é um papo meio diferente, pode ser uma porta de entrada, né? A gente sabe que tem muita mulher que pesquisa ufologia, que gosta, mas precisamos ter mais mulheres debatendo o assunto. A melhor forma da gente poder, de fato, fazer o famoso furar a bolha. É isso, meus caros. Vamos então, hoje é um episódio, vamos falar de visão remota. O Contato Store. Camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Meu caro Gustavo Cornacchione, pergunto a você, pois o senhor que é o dono das pautas mirabolantes do nosso podcast, sempre que aparece... O Eduardo que trouxe outro dia aí o caso da Salyut 6 aí. É verdade. O senhor tem razão. Aqui trabalhamos em equipe. Isso. E tem alguma coisa que vocês estão usando que a gente ainda vai descobrir. Mas, o Guto, vamos contextualizar para o nosso ouvinte o porquê desse assunto da visão remota. Antes da gente explicar o que é, entrar nos poréns aí dessa história, vamos explicar para o pessoal como que a gente chegou, ou principalmente como você chegou até a esse tipo de conteúdo. Cara, como a gente costuma dizer aqui, né? A gente sempre teve vontade de que esse podcast fosse tipo o terceiro ano da faculdade, né? Visão remota, ou em inglês o remote viewing, né? É algo que, assim, você vai trombar com isso quando você começa a se interessar por ufologia, depois que você já viu algumas coisas. Geralmente a pessoa começa vendo caso, né? Estudando casuística, ouvindo um caso aqui, outro caso ali e tal. Aí vai entrando nas conspirações, nos programas secretos. E aí lá na frente você vai cair nesse aspecto de visão remota, que não necessariamente é algo que diz respeito apenas à questão de ufologia, mas também está envolvido na ufologia, e algumas pessoas muito importantes no cenário da ufologia estão envolvidas desde o início dessa questão da visão remota. Eu fui ouvir pela primeira vez a respeito disso através de um filme, que é um filme de 2009 e é uma comédia, não é um filme de ação, suspense, nem nada. É um filme de 2009 que chama Os Homens que Encaravam Cabras. Eu nunca ouvi falar. Cara, é louco esse filme, é doido. Se você for ver as notas dele no Google e tal, assim, tipo... Se de 0 a 10 vai ter nota 5, nota 6. Eu gosto muito desse filme. Até pelo tema, assim, né? E aí, nesse filme, os caras, eles contam meio que a história desse negócio de visão remota, só que por trás ali de um clima de comédia e tudo mais. É um filme com o George Clooney, com o Ewan McGregor, com o Kevin Spacey e o Jeff Bridges. Então é um elenco bom pra caramba. Recomendo aí quem quiser ver. E aí depois, né, eu tive esse primeiro contato com esse filme e aí fui pesquisando um pouco aqui, um pouco ali. Você encontrava, de vez em quando, esbarrava com essas histórias de visão remota. É uma coisa que, assim, como tudo que envolve ufologia, tem vários... ela é polêmica, né? Não é todo mundo que acredita que visão remota é possível e tudo mais,
Mas a questão é o seguinte, já meio que dando um spoiler do episódio em si, as fontes que a gente usou para fazer o roteiro desse episódio é a coleção de documentos liberados pela CIA sobre visão remota, né? Então tem mais ou menos 900 documentos da CIA sobre visão remota no site da CIA. Outra fonte é a Associação Internacional de Visão Remota. Tem os dois sites, né? O site da CIA, www.cia.gov, e da Associação Internacional de Visão Remota, www.irva.org. Também tem um site brasileiro chamado stargatebrasil.com, Brasil com Z. E outra fonte é um livro chamado The Psychic Battlefield, A History of the Military Industrial Academic Complex of Psychics, da Anne Jacobs, traduzindo, né, tipo, o campo de batalha psíquico, a história do complexo industrial, acadêmico, militar e psíquico. É um livro muito legal também. Então, assim, as fontes são sérias, né? Ao contrário de, às vezes, muitos episódios que a gente tem... Às vezes você vai falar alguma coisa e a fonte vem do Reddit ou vem do relato de uma pessoa. Não, tem 900 documentos da CIA falando a respeito disso. E isso torna tudo mais absurdo ainda. Porque se não tivesse, você fica, beleza. Igual a história da Salyut 6. Você ouve aquilo lá e fala, tá bom, veio do Reddit. Não, veio do Kremlin. Putz, o quê? Foi meio assim que eu acabei chegando nesse tema da visão remota. É até interessante que eu acho que uma coisa que a gente já citou em alguns episódios lá atrás, no MK Ultra, um dos testes do MK Ultra era sobre visão remota, né? Era sobre essa tentativa de visão remota ou sucesso de visão remota. Inclusive o episódio que a gente gravou com o Morgan sobre o Síndrome de Havana. O Síndrome de Havana, a gente também citou alguns pontos da questão de visão remota, que teria ali alguma relação, né, com a Síndrome de Havana. E é com certeza um ponto a ser debatido. Então, ele não é 100% ufológico, mas é algo que a gente acaba esbarrando nesse assunto quando a gente começa a falar da movimentação, ou melhor, né, de pilotar algumas naves, de ter algumas situações de controle psíquico. A gente acaba falando, né, esbarrando nessa questão de visão remota. E Elizondo cita visão remota também. O Elizondo, ele afirma no livro dele que ele foi treinado em visão remota. Inclusive algumas das informações dele acaba se especulando que ele conseguiu por isso, né? Enfim, então esse é o ponto qual nós vamos acabar falando. Uma pessoa legal nesse filme aí tem o Robert Patrick, cara. Tem o T-1000, velho. Tem o T-1000 nesse filme. Então, realmente, vale a pena. Os Homens que Encaravam Cabras, um filme de 2009. Eu tenho a impressão que eu assisti esse filme, cara. Só que eu não me lembro, porque eu sofri um acidente, perdi a memória, então muita coisa eu não me lembro. E eu acho que esse filme aí é uma delas. Pera. Cada semana a gente descobre uma coisa sobre esse rapaz. Não, mas isso aí vocês já sabem, pô. Em 2018 eu sofri um acidente e perdi a memória. Tanto que eu mudei de carreira e tal. Demorei um mês pra voltar pra faculdade. Até a minha última semana lá, tinha gente que me cumprimentava lá dentro. Não sei Eduardo, eu não sei nada sobre você, velho. Seu nome é Eduardo mesmo? Enfim, deve ser. Eu acho que sim. A gente vai ter que criar um momento contos de Eduardo aqui no nosso podcast, cara. Porque cada episódio é uma coisa nova, velho. O Eduardo, você, o Flávio, o Ramon. Meu Deus, eu vou parar de falar de ufologia, eu vou falar de vocês, é mais interessante. É muito mais interessante. Você é louco, cara. Mas conta aí, como é que foi esse acidente? Porque você nunca contou isso. Já conta aí. Foi na Via Dutra com o professor de russo? Não olha aí. Foi numa avenida... Eu tenho a impressão que eu vi esse filme na Globo, cara. Acho que já passou na Globo. Enfim, foi numa avenida muito movimentada aqui de Taubaté. Eu tava na ciclovia de bicicleta, lógico. Tava em pé na bicicleta, pegando impulso pra subir um morro ali. E o garfo da bicicleta estourou e eu aterrissei de cabeça.
E aí, a sorte que eu tive é que eu caí na frente de uma loja. E aí você fez uma compra. Não, na semana anterior, numa loja barra manutenção de impressoras lá, que, tipo, numa semana antes eu tinha pedido emprego lá, que o dono tinha estudado com a minha mãe e tal. E eu tava desempregado ou desesperado na época e, né, tava tirando pra tudo quanto é lado. E aí o cara, né, saiu da loja pra ver, me reconheceu e já entrou em contato com a minha mãe, que chegou antes dos bombeiros. Detalhe, o corpo de bombeiros é na próxima rua. Eles demoraram 40 minutos pra chegar. Então, e assim, de caminhada na minha casa dava 10 minutos. Os bombeiros falaram, é ufólogo, deixa, vai. Não, agora vamos levar lá que eu acho que agora conserta, vai. Mas eu levei bastante tempo pra lembrar de algumas coisas, mas tem umas coisinhas assim que eu não lembro ainda. Então, tipo, um filme que foi muito legal, mas eu tenho a impressão de que eu assisti, mas eu não me lembro do filme, entendeu? Tem umas coisas assim ainda que ficaram que, tipo, isso não é uma informação importante. Muito bem, da última vez a gente descobriu que ele teve envolvimento com o russo, de repente, né, foi só uma tentativa aí dele cair da janela e não deu muito certo. Ou deu, né? Porque ele acabou esquecendo, talvez. Morte natural russa, mas não deu certo dessa vez. Não deu, ou deu, a gente não sabe, né? Vai saber. Bom, vamos lá então ao nosso conteúdo sobre visão remota, trazendo então para vocês o que é. Então, o que se trata a visão remota? Então, ela é conhecida originalmente, como disse o Guto, é conhecido como Remote Viewing, em inglês, que refere-se aí à aplicação deliberada de habilidades de percepção extrasensorial, também como uma sigla aí PES. Essa capacidade permite que uma pessoa, utilizando meios psíquicos, forneça descrições detalhadas de abre aspas, alvo, entre aspas, né, aliás, um alvo, entre aspas, ali, que está além do alcance dos sentidos físicos humanos. A visão remota pode ser empregada independentemente da distância, seja em um lugar da Terra ou até em outro planeta ou universo, tá? Do tempo envolvendo o passado, presente ou futuro, ou de obstáculos físicos que ocultem o alvo. Ou seja, o negócio já começa bem. Com visão remota, você tem passagem livre para tudo, para praticamente tudo. Tempo, local, distâncias, lugares, assim. Então, praticamente você consegue ter acesso, abre todos os portais ali da sua mente e você consegue ir para tudo quanto é canto. É professor Xavier, né, velho? Isso, até mais, né? Porque o professor Xavier não viajava no tempo, ou viajava. Viajava. O professor Xavier fazia de tudo. É isso aí. Bom, o termo Remote Viewing, ele foi criado por um cara, guardem esse nome, chamado Ingo Swann. Ele era um psíquico, né? Uma pessoa que tinha dons psíquicos, artista plástico, né? E escritor. Ele é amplamente reconhecido como co-criador dessa prática, ao lado de outros dois caras, Russell Targ e um outro aqui que a gente já comentou ele, Harold Puthoff, ou Hal Puthoff. Esse cara, o Hal Puthoff, ele é da To The Stars Academy, né? Ou era, né? Sim. Porque nem sei se ela existe ainda. Então, assim, é um cara envolvidaço em tudo referente à ufologia. Ele, por exemplo, o Hal Puthoff, ele participou dos dois eventos da Soul Foundation. Sim. Ele fez palestra dos dois eventos. E esse termo e esse procedimento de visão remota foi criado durante pesquisas conduzidas no Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford. A equipe do Instituto de Pesquisa de Stanford desenvolveu e estabeleceu um conjunto de protocolos específicos para definir e estruturar a prática da visão remota. E aí a gente tem uma questão de entender coisas específicas, né? A partir dessa primeira introdução que a gente tem. Então, para começar, o feedback. Feedback são as informações que são fornecidas ali a respeito de um alvo para que esse visualizador remoto, depois que ele conclua o trabalho, né? E aí isso é fundamental para o desenvolvimento ali dessa atividade. Existe também uma condição
chamada de cego, em que o visualizador ele não conhece completamente a identidade ou a natureza desse alvo que ele precisa visualizar, ou qualquer informação que possa sugerir qual seja o alvo, a qual deve ser preservada até que tenha concluído o seu trabalho de visão remota. E o alvo real, né, é necessário ter um alvo real direcionado, planejado com um ou mais propósitos ali para observação, o registro de resultados. Então, após aquela sessão, aquela atividade, os dados que foram obtidos são registrados de alguma forma, seja um desenho, uma gravação, por escrito, antes que o visualizador, né, receba aquele feedback que eu tinha comentado. Esses 4 itens são os pontos principais que o Russell Targ, o Ingo Swann e o Hal Puthoff, eles desenvolveram como os 4 pilares da visão remota, né? O feedback após a atividade, a preservação do alvo para o visualizador, né? Ele não pode ter informação a respeito do alvo antes. O alvo tem que ser real e o registro de tudo que foi feito ali. Então, como que surge? Como eu citei para vocês, essa história de visão remota, a gente já ouviu em meados de MK Ultra. E MK Ultra permeia ali final da década de 50, início da década de 60, e as más línguas dizem que perdurou pelo menos até ali década de 80, por baixo dos panos. O MK Ultra foi até os anos 70, pelo menos. Pelo menos até ali. Que é uns 20 e poucos anos. Isso assumido, né? Todo o processo assumido do MK Ultra. Você acha que os caras, tudo que eles descobriram lá, eles pararam de usar depois? Não. Simplesmente desistiram, eu duvido. E eu posso até falar, incluindo, né? Trazendo assim, no início da década de 70, mais precisamente em 72, surgiram relatos de que a antiga União Soviética estava conduzindo pesquisas psíquicas de forma significativa. Ou seja, o que aconteceu? A União Soviética já estava de olho nessa questão de visão remota, ou pelo menos de poder psíquico. E se a gente olhar em história em quadrinho, década de 50, década de 30 já, essa questão do poder psíquico sempre foi algo muito citado, pelo menos na ficção. E aí a gente começa a ter essa tentativa, essa possibilidade. E então esse fato que foi aliado à publicação de um livro, que é o Psychic Discoveries from Behind into the Iron Curtain, escrito pelas escritoras, né? A Lynn Schroeder e a Sheila Ostrander, na década de 70. Isso tudo acabou despertando ainda mais a atenção da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Ou seja, a gente estava em meados da década de 70, estava teoricamente terminando MK Ultra, a CIA doidinha para pegar um negócio desse para mexer, e aí você tem a publicação de um livro falando sobre poderes psíquicos. Com certeza a CIA ficou maluquinha para poder falar sobre isso. E aí os Estados Unidos, descobrindo dessa possibilidade da União Soviética estar estudando, os caras ficaram com medo de ficar para trás, né? Ao mesmo tempo ali de continuar explorando esse tipo de coisa. O próprio MK Ultra ele começou por receio dos Estados Unidos de que a China, Coreia do Norte e União Soviética estavam desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral e controle mental. Então eles falaram, se eles estão fazendo isso, a gente não pode ficar para trás. Então aqui foi mais ou menos a mesma coisa, né? Esse livro, traduzindo o título dele, né? Descobertas psíquicas por trás da cortina de ferro. Então estava contando, pesquisas envolvendo esse tipo de assunto na União Soviética. Aí os caras da CIA ficam, pera aí, eles estão mexendo com isso também? Vamos lá. Então aí um dos pontos, né, dessa história da visão remota, e obviamente acaba permeando junto com essa história do MK Ultra, história da CIA, começa a se falar oficialmente disso na década de 70. Mas eu duvido que os caras não estavam já falando sobre isso bem antes sobre as possibilidades dessa questão de visão remota. Bom, quando fala de visão remota, o nome que mais vem à mente, virou marca de visão remota, é de um projeto chamado Projeto Stargate, né? Que, traduzindo, Portal Estelar. O Projeto Stargate foi o nome dado ao programa de visão remota que foi mantido pelo governo americano, que investigava e aplicava essas técnicas psíquicas, né?
Ele durou mais de 20 anos com experimentos conduzidos pelo Russell Targ e pelo Hal Puthoff no Instituto de Pesquisa de Stanford. Eles avançaram significativamente nesses estudos lá. Durante esse período, a equipe ela expandiu o uso da visão remota para distâncias consideráveis. Em 1985, desenvolveu um método de treinamento direcionado para militares dos Estados Unidos. Então, eles começaram a pesquisar e desenvolver uma técnica, até que em 85 eles desenvolveram isso voltado para militares. Esse método, conhecido como CRV, Controlled Remote Viewing, ou visão remota controlada, foi o resultado de mais de uma década de pesquisas lideradas por esse grupo e pelo Ingo Swann, que era o principal médium deles ali, né? O Ingo Swann é um dos mais intrigantes membros do projeto Stargate. Ele destacou com uma das sessões mais famosas de visão remota documentadas. Em 1973, no Instituto de Pesquisa de Stanford, ele realizou uma sessão em que descreveu características de Júpiter, com seus anéis, antes que a NASA os descobrisse. É possível acessar o documento desclassificado pela CIA, que relata o trabalho de Ingo Swann na coleção de arquivos da CIA sobre o projeto Stargate. Eu vi esse documento, tá lá, e aí ele descreve uma viagem dele a Júpiter. Mas não é uma viagem, ele tá ali no Instituto de Pesquisa de Stanford, na sala onde eles faziam essas atividades, né, essas experiências, só que ele tá descrevendo o que ele tá vendo em Júpiter. Vai segurando aí, é isso mesmo que você ouviu. Caraca, velho. É isso. Calma que vai lembrar ainda. Caraca. Vamos ver se vai conseguir bater a Salyut 6, vamos ver. Olha, é pau a pau, viu? Eu lembro que eu comecei a dar uma lida em coisas sobre visão remota quando isso apareceu em alguma edição antiga da revista UFO, lá em 2000 e pouquinho. Mas ainda assim, na época, o que eu consegui encontrar era bem limitado. Hoje a gente tem esses documentos aí liberados, por exemplo, então é uma perspectiva bem diferente. Dentro desse projeto Stargate foi criada a Unidade de Visão Remota de Fort Meade, no estado de Maryland, em 1978. No começo, ela operava sobre o Comando de Inteligência e Segurança do Exército dos Estados Unidos, mas aí, em 84, ela passou a ser gerenciada pela Agência de Inteligência de Defesa, que é a DIA. E essas atividades foram encerradas em 1995. Então, ela operou de 78 a 95, começou dentro do Exército, passou para a DIA, até talvez por uma questão de inteligência mesmo, né? De você tentar manter mais próximo da comunidade de inteligência as atividades que estavam sendo exercidas. E depois que o projeto Stargate acabou, muitos dos militares pioneiros ali envolvidos nesse programa em Fort Meade começaram a disseminar as técnicas e os protocolos que foram desenvolvidos, levando o conhecimento da visão remota para diferentes partes do mundo. Então isso meio que deixou de ser um segredo, né? Aquele C5 lá do Steven Greer lá, vem muito desse negócio de visão remota aí, cara. Sim, eles empregam isso também. Sim. Dentro do grupo de apoiadores, esse papo de visão remota, ele é constantemente falado pelo Flávio, né? O Flávio, ele toca muito nesse assunto dessa questão de visão remota. Acredito que ele vai gostar bastante desse episódio aqui. Flávio, um dia a gente vai conseguir gravar com ele ainda, porque a agenda... O cara é famoso, né? O cara é músico, outro nível e tal. Mas o Flávio, ele sempre pega bastante conteúdo lá de fora e ele manda pra gente poder dar uma olhada, pra poder debater. E ele sempre vem com esses assuntos bem diferentes do que a ufologia é acostumada a falar. Às vezes o Flávio manda umas coisas diretamente pra gente, não no grupo, que ele fala, cara, acho que isso aqui é muito louco, o pessoal vai estranhar. Ele às vezes ele fica até meio sem graça. A gente fala, não, cara, manda porque é conteúdo, é conhecimento e a gente tem que forçar cada vez... Eu, por exemplo, eu me vejo cada vez mais forçado a estudar um pouco mais o assunto e o inglês também, porque o Flávio manda muito bem no inglês dele e tal. Tem hora que ele manda, a gente tem que falar pra ele, cara, você lembra que nem todo mundo fala inglês, porque ele tem esse costume, mas é um cara que contribui muito pro podcast em si, pros conteúdos dele, e ele traz muito esse papo da visão remota constantemente, né, com a gente. Ou seja, tem conteúdo para ser falado, e só essas fontes que o Guto trouxe já é o suficiente pra gente ver que tem bastante coisa pra falar.
Mas dando andamento ao assunto, uma coisa que ficou bem clara, a CIA, em 72, ela começou a se envolver assumidamente nesse assunto, né? Então a CIA foi totalmente interessada em explorar o potencial das habilidades psíquicas, procurou aí físicos e parapsicólogos, né, os dois, então o Russell Targ e o Howard Puthoff, no Stanford Research Institute, ou SRI. E acabaram, né? Ele acabou recebendo aí a incumbência de desenvolver uma técnica confiável de visão remota, que pudesse ser ensinada e utilizada em operações de inteligência. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Na época, esse trabalho foi classificado como top secret. No entanto, com a aplicação do Freedom of Information Act, o FOIA, né, o famoso FOIA, em 2016. Lei de Liberdade de Informação. Né? Sim, lei responsável aí pela revelação de muitos documentos que a gente já trouxe aqui. Em 2016, né, quando a FOIA foi promulgada, milhares de documentos do projeto Stargate foram desclassificados, o que acabou permitindo aí um amplo acesso ao conhecimento que foi, né, trabalhado em cima disso aí. Pode-se dizer que até esse episódio a gente está trazendo um pouco sobre essa questão do projeto Stargate, né, que foi um outro projeto, mas de um outro tipo de conteúdo, né, não voltado à ufologia, mas sim a um conhecimento esquecido. Um conhecimento que muita gente nem nunca pensou, né, nessa possibilidade. E essa era a minha pergunta. E foi uma coisa que me surgiu na hora que a gente estava conversando, já surgiu a minha pergunta. Se é possível se ensinar a visão remota, né? Tipo, não é uma coisa que a pessoa nasce com esse dom. É possível ser treinado visão remota. É possível e o site www.stargatebrasil.com tem curso a respeito disso. Lá tem brasileiros que foram treinados em visão remota e eles oferecem esse treinamento no Brasil hoje. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. A gente fez aqui um resumo aqui, mais ou menos, né, do projeto Stargate e dessa questão toda. Só que não está numa ordem cronológica, né? Não contamos uma cronologia. Agora a gente vai fazer a timeline da visão remota para ficar bem claro qual que foi o passo a passo, desde o início da visão remota, desse projeto de visão remota, né? A gente já falou que os Estados Unidos ficaram sabendo disso porque a União Soviética já estava estudando, só que coisas que vêm lá da União Soviética é muito mais difícil a gente saber, né? As pessoas caem da janela antes de contar. Morte natural russa. Mas vamos lá. A timeline da visão remota. O primeiro experimento de visão remota foi no dia 8 de dezembro de 71. O artista plástico e autor Ingo Swann descreveu o clima em Tucson, Arizona, a partir da cidade de Nova York. O termo visão remota foi então adotado. O experimento foi realizado na sede da Sociedade Americana para a Pesquisa Psíquica em Nova York. Então essa aí foi oficialmente, né, a primeira experiência. Através desse protocolo que eles desenvolveram, esse cara, o Ingo Swann, ele conseguiu experimentar o clima em outro estado e descrever como estava aquele clima. Isso em 1971, né? Não é que nem hoje que você pega um aplicativo e vai lá e vê como é que está o clima em qualquer lugar do mundo. Em 6 de junho de 72, o Ingo Swann visualizou, descreveu e até afetou o comportamento do magnetômetro e detector de quarks blindado instalado no subterrâneo do prédio de física da Universidade de Stanford. Então, não só ele visualizou, né, mas ele conseguiu interferir no funcionamento desse equipamento. Nessa etapa aí, eles a pesquisa já tinha passado para o Instituto de Pesquisa de Stanford, já estava o Ingo Swann, o Hal Puthoff e o Russell Targ. Aliás, Instituto de Pesquisa de Stanford, que é onde trabalha hoje em dia o Gary Nolan e onde é realizada os eventos da Sound Foundation.
21 de junho de 72 a 22 de setembro de 72. Agora uma situação que foram por mais de meses. A visualização de instalação da NSA. O ex-policial Patrick Price, conhecido como Pat, e o Ingo Swann visualizam independentemente as instalações da Agência Nacional de Segurança em Sugar Grove, Virgínia. Então os caras espiaram a NSA por 3 meses, cara. Por 3 meses. Mano, Lembrem-se disso. Lá no final isso vai ser muito importante. Lembre-se disso. Entre junho e setembro de 72, 2 caras de forma independente usaram essa técnica para espiar o interior da sede da NSA. Lembre-se disso. Cara, tá bom. Eu acho que já é o suficiente pra gente colocar o selo... loucura. O selo Salute 6. O selo Salute 6 de loucura, com certeza. Esse, com certeza, tá lá. Vamos lá. Então, ó, a gente falou ali que a primeira experiência foi em dezembro de 71, né? Em outubro de 72, 1º de outubro de 72, a CIA contrata um instituto de pesquisa de Stanford. A CIA concedeu ao instituto um contrato de $50 mil para desenvolver pesquisas nesse assunto. Acho que os caras falaram assim, pô, esses caras estão invadindo a NSA, espionando psiquicamente, vamos contratar eles para nós, né? No mês de junho de 1974, o Pat Price, que foi aquele ex-policial que espionou, né, dentro da NSA por meio de visão remota, ele consegue fazer a visualização de uma instalação perto de Semipalatinsk, no Cazaquistão, onde se destaca um enorme guindaste sobre trilhos. Então eles começaram a demonstrar o alcance geográfico, digamos assim, né? A distância em que era possível. A gente tinha falado ali do Ingo Swann em Nova York vendo o tempo no Arizona. Agora o cara está fazendo uma visualização no Cazaquistão. E lá nos arquivos da CIA tem um arquivo, um documento dessa sessão que tem o desenho que esse cara fez desse guindaste sobre trilhos aí. Que aí eles consideraram a hipótese de ser alguma instalação que estava construindo uma base de lançamento de míssil balístico, alguma coisa nesse sentido. Em 18 de outubro de 1974, o artigo sobre visão remota publicado na revista Nature. O Russell Targ e o Halptoff publicaram o artigo Information Transmission Under Conditions of Sensory Shielding, transmissão de informação sob condições de blindagem sensorial na revista Nature. Ou seja, virou artigo científico o negócio. Em 31 de julho de 75, a CIA encerra o envolvimento e o financiamento da revisão remota. Então, nesse primeiro momento da CIA envolvida na visão remota foi de 72 a 75, mais ou menos 3 anos. E aí, no momento em que a CIA encerra esse financiamento e rompe ali com o Instituto de Stanford, entra a Força Aérea. Porque em 31 de dezembro de 75, a Força Aérea se torna o principal financiador desses estudos. A Divisão de Tecnologia Estrangeira da Força Aérea passou a financiar isso dentro do Instituto de Stanford. Em 15 de setembro de 77, o início do programa de visão remota do Exército dos Estados Unidos, ou seja, parou por um lado, mas não parou no outro. Foi para a Força Aérea e foi para o Exército. Foi escalando o negócio. Então, o primeiro tenente Frederick Holmes Atwater, ou conhecido como Skip, estabelece o programa de visão remota do Exército dos Estados Unidos sob direção do vice-chefe de inteligência do Estado-Maior, General Albert Newton Stubblebine III. O cara tem esse puta nome, o apelido dele é Joe, sabe? No mínimo. Al o apelido dele. O General Al, né? General Al. Mas aí, baita nome, hein? Albert Newton Stubblebine. Pô, terceiro. É pra manter o nome. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim, igual rei.
Assim vai. Tem que manter mesmo. E ele foi o programa recebe o codinome Gondola Wish. Uma unidade dedicada, criada e instalada em Fort Meade. De 4 de janeiro de 79 a 31 de dezembro de 81, tem a primeira aplicação arqueológica da visão remota no Egito. O pesquisador Stefan Schwartz, ele conduziu um projeto de arqueologia com o uso de visão remota no Egito. Então os caras estavam procurando objetos ali arqueológicos utilizando visão remota. Para que GPS, para que sonar, radar, essas coisas? É tudo na mente mesmo, velho. Os caras eram brabo. E em 1º de março de 79 foi feita a aplicação de visão remota ao local da queda de um avião de reconhecimento soviético na África. Visualizadores na base aérea de Wright-Patterson, que é um lugar muito mencionado aí quando se fala de bases americanas que podem ser usadas para armazenamento de material sensível, né, de origem exótica e tal. E também em Stanford, sob direção de Dale Graff, localizaram corretamente um avião Tupolev 22, um Tu-22, que era um avião de reconhecimento que tinha caído na República Centro-Africana. E aí tem uma declaração do Jimmy Carter que o Guto vai ler pra gente. Então, numa entrevista que o Jimmy Carter, ex-presidente americano, deu pra revista GQ, né? Fizeram uma pergunta pra ele assim, ó: uma das promessas que você fez em 1976 foi que, se fosse eleito, investigaria os relatos sobre OVNIs em Roswell e verificaria se houve algum acobertamento. Você investigou isso? A resposta do Jimmy Carter foi a seguinte: bem, de certa forma, passei a entender melhor o que nossos serviços de inteligência estavam fazendo. Houve apenas um caso que vou mencionar agora. Tivemos um avião que caiu na República Centro-Africana. Um avião bimotor pequeno. E não conseguimos encontrá-lo. Então, orientamos satélites que estavam orbitando a Terra a cada 90 minutos para sobrevoar o local onde achávamos que ele poderia estar e tirar fotos. Não conseguimos encontrá-lo. O diretor da CIA veio e me disse que havia entrado em contato com uma mulher na Califórnia que afirmava ter capacidades sobrenaturais. Ela entrou em transe, escreveu as latitudes e longitudes e direcionamos nossos satélites para essas coordenadas. E lá estava o avião. Mano. O presidente falou isso. Caralho. Jimmy Carter falou isso. A gente começa a pensar uma série de coisas aqui, né? E depois, na hora que chegar mais pro final, a gente entra nas possibilidades. 1º de janeiro de 1981 a 31... Vamos lá mais uma vez a algo bem maluco. 1º de janeiro de 81 a 31 de dezembro de 82. Exatos 2 anos. Desenvolvimento da visão remota controlada. Ingo Swann e Hal Puthoff desenvolvem conjuntamente a arquitetura do método visão remota coordenada, né, conhecido também como Coordinate Remote Viewing. Posteriormente renomeada como visão remota controlada, Controlled Remote Viewing, CRV. Uma abordagem estruturada para a visão remota para tornar a habilidade transferível e ensinável, a fim de treinar militares e civis do governo para se tornarem visualizadores remotos eficazes. Ou seja, rolou ali um curso técnico de visão remota, mano. Então, eu acho que nada mais faria mais sentido do que o curso de visão remota ser EAD, né? O último módulo, pelo menos, né? A formatura. Mas olha só, o negócio começou em 71. Em 82, eles ficaram pesquisando durante 10 anos. E só em 82 eles desenvolveram, então, esse método para ensinar outras pessoas, no caso militares, né, a conseguir treinar esses militares para fazer visão remota. Durante esses 10 anos, então, essa visão remota, ela dependia muito deles terem pessoas que conhecidamente tinham algum tipo de habilidade psíquica, né? Então eles recorriam a médiums e tudo mais. Como nesse caso lá do avião avião soviético que foi encontrado,
O diretor da CIA foi atrás de uma mulher lá que eles já tinham mapeado, que tinha algumas habilidades e tal. Aí agora, em 82, os caras, não, temos agora um método que a gente pode ensinar qualquer pessoa a fazer isso. Em 7 de janeiro de 86, depois de um ano de controle operacional, a DIA, né, ela assume o controle formal do programa de visão remota operacional militar e o renomeia como Sunstreak. Né? Então a gente citou lá atrás que houve um momento em que a DIA assumiu o controle desse projeto de visão remota e ela renomeou, né, com outro nome. Você pode ver que até agora, né, de 71 a 86, nada de projeto Stargate, né? Em 3 de janeiro de 91, aí sim, a unidade de visão remota do Exército, lá em Fort Meade, muda o nome para Stargate. Então aí a gente tem então a formação do Stargate a partir de uma estrutura que já existia e que já usavam, já tinham conhecimentos que eram desenvolvidos pelo menos desde o começo dos anos 70, né? Desde 71, pelo menos, que foi o primeiro experimento. Então o Exército criou em 77 aquele programa chamado Gondola Wish, né? Então desde 77 o Exército já estava fazendo esse tipo de pesquisa, já tinha um programa. Então em 91, na mesma base, né, em Fort Meade, em 91 eles mudaram o nome para Projeto Stargate. Então o Projeto Stargate era um projeto do Exército americano. Aí em 94, em dia 1 de janeiro de 94, a CIA assume o controle orçamentário do Projeto Stargate. O controle orçamentário passa da DIA para a CIA, né, em 95. Né, até 95 fica sobre o controle da CIA. A CIA, de novo, se envolvendo nessa história. Só que aí chega em 30 de junho de 95, a CIA cancela o programa Stargate. Você vê que é um rolo, né? Que o Stargate, ele era um programa do Exército, mas ele estava sob o controle da DIA. A DIA é a CIA militar, né? A CIA é civil. Só que depois o Stargate passou para o controle da CIA, e aí a CIA vai lá um ano depois e fecha, cancela o programa, acabou o Stargate. Então o programa Stargate, que é o mais famoso relacionado à visão remota, ele durou 4 anos. Só que esse processo todo aí de pesquisa foi de 71 a 95. Então a gente tem aí 24 anos de desenvolvimento, estudo de visão remota dentro das Forças Armadas Americanas. Cara, só fazendo... É assim, não existe projeto que não dê nenhum nível de resultado que dure 4 anos, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que pensar, né? Então, alguma coisa os caras tiraram disso aí. E controle orçamentário durante 24 anos. Então, assim, tipo, se em 1972 a CIA lá atrás fechou um contrato de $50 mil, quando era só lá no Instituto de Pesquisa de Stanford, você imagina quanto dinheiro foi gasto nisso aí em 24 anos, né? Exato. E aí, em 29 de março de 99, já que, né, tudo isso tinha sido cancelado, 4 anos depois aí existe a criação da Associação Internacional de Visão Remota, com sede em Alamogordo, no estado do Novo México. E agora, então, a gente tem isso fora da mão do governo. E agora, realmente, civis podem desenvolver essas técnicas, explorar, enfim. 5 de novembro. O mais louco é que, geralmente, quando a gente fala de histórias de ufologia, pesquisas ufológicas, projetos, isso vai ficando lá atrás, né? Tipo, dura um pouquinho, década de 70 e tal, aí depois de muito tempo aparece um, depois aparece outro. Esse só foi escalando. Aí, pleno 2016, publicação da coleção Stargate, na biblioteca digital da CIA. Então, 2016, coisa totalmente recente, né? Isso veio à tona, assim, de uma forma totalmente liberada quando a FOIA, né? Por conta da FOIA, teve a liberação em 2016. Então, a CIA publica em sua biblioteca digital online milhares de documentos do programa de visão remota do governo dos Estados Unidos, desclassificados pelo ato de liberdade de informação. Ou seja, se você quer ver tudo isso, entra no site da CIA, que nós deixaremos no link desse episódio, e você
consegue olhar todos esses documentos para ver da onde que a gente está tirando todas essas informações. Só que a CIA vai estar te olhando também, né? Lembre disso, que toda porta tem, né? Se você vê, alguém tá te vendo também. Bom, gente, isso é basicamente a explicação simples, básica, direta, resumida do que foi todo esse projeto de estudo sobre visão remota, envolvendo aí projeto Stargate, a CIA, no longo desses últimos anos, para a gente poder entender rapidamente. Mas como já dissemos, tem milhares de documentos no site da CIA para você poder checar isso de uma maneira mais profunda e ver até onde isso aí chegou. Agora, nós vamos fazer uma mudança de forma de trazer para vocês o conteúdo, que é uma transcrição de uma sessão de visão remota, tá? Então, como se fosse... Nós vamos trazer para vocês uma atividade que foi feita de visão remota. Qual foi a visão? Qual foi a exploração realizada? Eles nada mais, nada menos olharam para Marte. Faça parte da nossa comunidade de apoiadores no apoia.se/ocontatopodcast e ajude nosso projeto a crescer ainda mais. Contribua e tenha acesso às recompensas exclusivas, além de um super grupo de apoiadores. A seguir, vocês irão escutar uma representação nossa da transcrição de uma sessão de visão remota realizada por duas pessoas, um monitor e um outro sujeito, que foi realizada no dia 22 de maio de 84, fazendo uma exploração a Marte. Ambos estavam em um local fechado, apenas os dois, fazendo essa experiência. Exploração de Marte, 22 de maio de 1984. Documento da CIA RDP 96-88R0019-0076-0001-9. Aprovado para liberação dia 8 de agosto de 2000. Método de aquisição do local: envelope lacrado acompanhado de coordenadas geográficas. O envelope lacrado foi entregue ao sujeito imediatamente antes da entrevista. O envelope não foi aberto até após da entrevista. Dentro do envelope havia um cartão de 7,6 por 12,7 centímetros, aproximadamente 3 por 5 polegadas, com as seguintes informações: o planeta Marte, época de interesse, aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo. As coordenadas geográficas selecionadas, fornecidas pelas partes que solicitaram a informação, foram ditas verbalmente ao sujeito durante a entrevista. Transcrição, 22 de maio de 1984. Na voz do instrutor, Guto. Na voz do visualizador, Edu. Certo. Agora, usando as informações no envelope que forneci, concentre sua atenção exclusivamente nelas, focando agora nas informações do envelope. Foque em 40,89 graus norte, 9,55 graus oeste. Não sei. Meio que vejo... Eu tenho uma visão oblíqua de uma pirâmide ou alguma coisa em forma de pirâmide. É muito alta, está meio que situada em uma grande área deprimida. Certo.
é amarelada, cor de ocre. Certo. Agora avance no tempo para a época indicada no envelope e descreva o que está acontecendo. Estou observando severas nuvens, mais como uma tempestade de poeira. É um problema geológico. Parece ser algo como... 1 minuto, eu preciso entender isso. Realmente é estranho. Apenas relate suas percepções brutas nesse momento. Você ainda está no início da sessão. Eu estou olhando para um efeito posterior de um grande problema geológico. Certo. Volte no tempo antes do problema geológico. Totalmente diferente. Antes não há... Não sei... droga. É como montanhas de terra que aparecem e depois desaparecem quando você vai antes. Eu vejo grandes superfícies planas, muito lisas, ângulos, paredes. São realmente grandes. Eu quero dizer, são megalíticas. Ok. Nesse período de tempo, antes da atividade geológica, olhe ao redor, dentro e fora dessa área, e veja se consegue encontrar alguma atividade. Eu tô vendo... É como uma percepção de sombras de pessoas muito altas, magras. São apenas sombras. É como se estivessem lá, mas não estão mais. Volte para um período de tempo em que elas estavam lá. É como se eu recebesse muito ruído na linha e tudo estivesse se fragmentando o tempo todo. São pedaços muito fragmentados. Apenas relate os dados brutos. Não tente juntar as coisas. Apenas relate os dados brutos. Eu continuo vendo pessoas muito grandes. Elas parecem magras e altas, mas são muito grandes, vestindo algum tipo de roupa estranha. Certo. Agora, mantendo esse período de tempo, eu quero que você se mova de sua localização física no espaço para outra localização física, mas nesse período de tempo. Mova-se agora para 46,45 graus norte, 353,22 graus leste. No fundo de uma caverna, não uma caverna, mais como um canyon, eu tô olhando para cima, para as laterais de uma parede íngreme que parece não ter fim. E há como uma estrutura com... É como se a parede do canyon tivesse sido esculpida. Novamente, estou vendo estruturas muito grandes, sem detalhes, seções enormes de pedra lisa. Essas estruturas têm um interior e um exterior? Sim, são muito... É como uma toca de coelho, cantos de salas... Elas são realmente enormes. Não parece que eu estou em pé em uma, é apenas muito grande. A percepção é que o teto é muito alto e as paredes muito largas. Tempo real, mais 22 minutos. Sim, isso estaria correto. Ok, agora eu gostaria de ir para um outro local próximo, ok? Mova-se deste ponto, neste período de tempo, para 45,86 graus norte, 354,1 graus leste. Há parece ser o fim de uma estrada muito grande e há um marcador, alguma coisa muito grande. Eu continuo tendo uma sobreposição com o monumento de Washington, sabe? É como um obelisco. Certo. A partir desse ponto, vamos para outro ponto. Mova-se agora para 35,26 graus norte, 213,24 graus leste. Parece que eu estou no meio de uma enorme bacia circular, de uma cadeia de montanhas quase ao redor de tudo. Montanhas muito irregulares, muito altas. A bacia é muito, muito, muito grande. A escala parece estar errada ou alguma coisa assim. É apenas muito grande. Tudo é grande. Entendo o problema, apenas continue. Vejo só um canto em ângulo reto de algo, mas é só isso, não vejo mais nada. Certo. Vamos para um lugar um pouco diferente, muito próximo. Mova-se do ponto onde você está agora, neste tempo, para 34,6 graus norte,
213,09 graus leste. O agrupamento de quadrados para cima e para baixo é como se você quisesse torná-los quadrados de qualquer jeito. Então, estão quase nivelados com o chão e é como se estivessem conectados. Algo muito branco ou que reflete luz. Qual é a sua posição de observação enquanto olha para essa coisa que reflete luz? Eu estou em um ângulo oblíquo à esquerda. O sol é estranho. Olhe de volta para o chão agora e vamos mover apenas um pouco deste lugar. Apenas um pouco. 34,57 graus norte, 212,22 graus leste. É como se eu apenas conseguisse perceber algo como um padrão radiante de algum tipo. É como algumas estranhas interseções de estradas que foram escavadas em vales, sabe? Onde a estrada está apenas um pouco abaixo da borda. Fale-me sobre os formatos dessas coisas. São como canais bem organizados, cortados. São muito profundos. É como se a estrada fosse para baixo. Certo. Agora percebo que eletricamente você está um pouco apagado e quero que mantenha seu foco e recupere a concentração aqui. É realmente difícil, parece que é sempre muito esporádico. Percebo isso, mas é muito importante que você mantenha o foco. Tenho outro exercício de movimento para você e este é uma distância considerável. Então, mantendo o foco no tempo, lembre-se do foco no tempo que você tinha antes. E agora mova-se para 15 graus norte, 198 graus leste. Tire um tempo e volte para uma profundidade maior. Eu vejo interseções, seja o que for isso, são coisas tipo aquedutos, esses canais arredondados, esculpidos como leitos de estrada. Eu vejo topos pontiagudos de alguma coisa no horizonte. Até mesmo o horizonte parece estranho, como se fosse diferente, nebuloso, como se estivesse muito longe, meio vago. Certo. Agora outro movimento para 80 graus sul, 64 graus leste. Mova-se agora nesse tempo para 80 graus sul, 64 graus leste. Eu vejo pirâmides. Não consigo dizer se é uma sobreposição ou não, porque são diferentes. Certo. Essas pirâmides, elas têm interior e exterior? Tem os dois e são enormes. É realmente uma percepção interessante do que eu estou tendo. Observação anotada pelo monitor. Acho que ele está perdendo a capacidade de se mover com precisão, mas ele está atraído por coisas que são interessantes. Então, vamos deixar ele explorar o que parece interessante para ele, em vez de continuar com os alvos indicados aqui. São protegidas contra tempestades ou algo assim. Diga isso novamente. São como abrigos contra tempestades. Essas estruturas que você está vendo? Sim, foram projetadas para isso. Certo. Entre em uma dessas e encontre alguma atividade para me contar. Observação do monitor. Tempo, 37 minutos em tempo real. Câmaras diferentes, mas estão quase desprovidas de qualquer tipo de mobília ou algo assim. É como se fosse um lugar estritamente funcional para dormir. Ou essa não é uma boa palavra, hibernação, algo assim. Não consigo... Estou recebendo inputs muito brutos, tempestades selvagens e hibernação durante as tempestades. Fale-me sobre aqueles que hibernam durante as tempestades. Muito altos, de novo. Pessoas muito grandes, mas magras. Parecem magras por causa da altura. E se vestem como... é como uma seda muito leve, mas não é do tipo fluido, é ajustado ao corpo. Aproxime-se de um deles e pergunte sobre si mesmo. São pessoas antigas. Estão morrendo, já passou o tempo deles ou a era deles. Conte-me sobre isso. São muito filosóficos sobre isso, estão procurando uma forma de sobreviver e simplesmente não conseguem. Observação do instrutor. Tempo, 40 minutos. Reversão de voltagem definitiva.
não conseguem encontrar uma saída, não conseguem encontrar uma solução. Então estão esperando enquanto buscam algo ou aguardam algo que retorne com a resposta. O que é que eles estão esperando? Aparentemente tinha um grupo ou uma expedição que foi procurar um novo lugar para viver. É como se eu estivesse recebendo uma sobrecarga de inputs sobre a corrupção do ambiente deles. Está falhando muito rapidamente e esse grupo foi para algum lugar, tipo bem longe, para encontrar outro lugar para viver. Qual foi a causa da perturbação atmosférica ou do distúrbio ambiental? Eu vejo uma imagem como de a droga, é quase como uma distorção em um... Deus, isso é difícil. É como vejamos... Os dados brutos, foque nos dados brutos. Vejo um globo, é algo como um globo que passa pela cauda de um cometa ou é através de um rio de lago, mas tudo muito cósmico. É como imagens espaciais. Certo. Agora, antes de deixar esse indivíduo, pergunte a ele se há alguma forma de você ajudar na situação atual dele e pergunte se ele sabe quem você é. Tudo que eu percebo é que eles só precisam esperar. Ele não sabe quem eu sou. Acho que ele percebe que eu sou uma alucinação ou algo assim. Certo. Quando os outros partiram, essas pessoas ficaram esperando. Quando os outros partiram, como foram? Eu tenho a impressão de não sei o que é, parece o interior de um barco maior, paredes muito arredondadas e metal brilhante. Acompanhe-os na jornada e descubra para onde foram. A impressão de um lugar realmente maluco, com vulcões, bolsões de gás e plantas estranhas. Um lugar muito volátil, é muito como sair da frigideira para cair no fogo. A diferença é que parece haver muita vegetação, onde o outro lugar não tinha. E é um tipo diferente de tempestade. Certo. É hora de voltar agora ao som da minha voz, para o tempo presente, para o agora, dia 22 de maio de 1984, ao som da minha voz. Volte agora para a sala, volte ao som da minha voz. Volte mais ainda ao som da minha voz em 22 de maio de 1984. Fim da entrevista. Documento aprovado para divulgação em 8 de agosto de 2000. Não perca nenhuma novidade de O Contato. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de bastidores, notícias e novos episódios. Links para as nossas redes estão na descrição desse episódio. Senhores, tenho considerações a lote a fazer. Tenho muitas considerações a serem feitas. Acho que todos temos. Muito a ser falado. Eu acho que o debate agora vai longe para muita coisa aqui. Primeira coisa, isso me fez lembrar uma regressão. Concordam comigo? Sim. Parece muito um processo de regressão, sabe? Até parece muito uma hipnose, tanto que no final ele faz o processo da volta da pessoa na hipnose e tal. E tem todo aquele processo de perguntar, de seguir. É como se você estivesse lá realmente participando daquela situação para poder ver algumas informações ou tentar se guiar, né? A diferença das regressões, aliás, em nenhum momento há uma interação, né? Do visualizador com o que ele está vendo. Não, na regressão. houve sim, houve. Houve, então. Houve. Ele encontrou um ser dentro de uma dessas pirâmides ali e ele conseguiu ter algumas impressões dele ali. Eu não sei se...
Você vê que o ser, ele percebeu ele ali, mas interpretou ele como uma alucinação. Então, a interação não chega a ser uma conversa. Não chega a ser uma conversa. Tipo, eles se viram. Mas que nem na regressão rola conversa, né? Que na regressão, né, cara? A regressão, hipnose regressiva, essas coisas assim, você tá voltando atrás de uma experiência sua, né? Então, você tá tendo uma lembrança. Agora, aqui não é nada ligado com o cara, né, velho? Isso que é o ponto. Mas eu vejo uma relação muito grande em, de repente, a regressão nada mais é do que uma vertente da visão remota. Só que aí você consegue só ativar ela numa pessoa ali porque ela passou por aquilo. Esse tipo do que a gente acabou de ouvir é um processo de uma pessoa que treinou para fazer isso. E aí ele consegue ter acesso a várias outras coisas. Na regressão, a pessoa não tem esse tipo de treinamento. A única pessoa que tem esse tipo de técnica é a hipnóloga, né? A pessoa hipnólogo em si, que está fazendo aquele processo. E ele conduz a mente da pessoa para poder chegar nesses pontos. Então eu vejo uma semelhança muito grande com a regressão. Eu vejo uma semelhança muito grande. Se existe algo, e eu tô falando isso assim, pela semelhança, mas eu gostaria de ver alguém que trabalha com regressão falando sobre essa questão de visão remota. Se já houve algum tipo de estudo junto, para poder ver a semelhança disso, porque seria uma meia comprovação de documentos da CIA e tudo mais, de que é possível. A gente poder utilizar dessa maneira. Acho que das duas formas, seja na regressão ou visão remota, você tem um ponto de ancoragem, né? Aqui, o cara dá uma data no tempo ali mais genérica, né? Ele falou 1 milhão de anos antes, ou então volte antes do evento geológico, mas ele dá coordenada, né? Geográfica específica. No caso da regressão, a pessoa ela tem um ponto de ancoragem que é uma lembrança, né? Sim. É um momento no tempo ali e no espaço, no local onde ela estava. Então, nos dois momentos tem esse ponto de ancoragem para as duas coisas. Agora, eu acho que essa questão de visão remota, beleza, tem documento da CIA, tudo, mas eu ainda vou falar se isso funciona, é verdade mesmo, porque é muito absurdo. E eu tenho algumas perguntas ainda para fazer que eu não acho muito a resposta ainda. Se elas funcionam, eu enxergo como a visão remota algo que vai um pouco mais além, porque ela independe da pessoa, ela não está indo atrás de uma experiência dela, de uma lembrança. Ela é muito mais ampla, né? Ela pode ir para qualquer época, qualquer lugar, tanto faz. Eduardo, joga a serpente no paraíso. Vamos lá. Teve um comentário no Spotify: joga a serpente no paraíso. Lá ele. Isso era uma frase de um professor meu da Unesp. Os caras que eu tinha falado que aquilo ia ser importante, né, no final. Os dois caras basicamente espionaram a NSA. Certo? Bastante tempo até. E não deu nada pra eles. Então, tipo, não deu nada pra eles e não fizeram nada com isso. E os caras ficou 3 meses ali espiando a NSA e não fizeram nada com isso. Ou rolou alguma coisa, sabe? Tipo, rolou um ataque, rolou um vazamento de informação, rolou... Porque o ponto da visão remota... eu começo a entrar em questões assim, que agora eu tô sendo total cético mesmo do bagulho, cara. Tô sendo total cético mesmo. É um negócio muito interessante. Só que aí eu venho naquela pergunta igual quando o pessoal fala de abduzidos. O abduzido falou com o ser. Aí o ser pegou e falou pra ele, pra gente guardar o mundo, pra não sei o quê. Tá, você teve o contato com o ser e você não pegou informação nenhuma. Você não tem... nenhuma informação nova. Os seres, eles entram em contato com a gente, não falam nada novo que a gente pode melhorar, coisa que a gente pode pesquisar, né? Não traz uma informação nova. Então, tipo, da visão remota, tem alguma coisa que trouxe, tipo... Beleza, a gente tem ali... os caras falaram fizeram a descrição do planeta. Legal. Fizeram essa viagem até Marte, sobre a história de Marte. Beleza. Mas assim, tem alguma coisa palpável que a gente pode falar?
Ó, os caras usaram visão remota. E aí, por conta dos caras usarem visão remota, teve o negócio do avião, né? Que eles descobriram o avião. Não foi diretamente com a visão remota, mas foi com uma pessoa que se dizia médium, né? E usou foi com visão remota. A mulher fez o negócio e passou as coordenadas para eles. Seria uma situação crível. E foi a CIA que fez a sessão com essa mulher. Então, seria uma questão crível. Mas, tipo assim, teve alguma coisa da ciência que a visão remota descobriu que a ciência não tinha? Então, sabe? Não sei. Tem muitos documentos lá. Mas, assim, o negócio que pega pra mim é pensar assim, beleza. Partindo do pressuposto de que existe essa capacidade toda aí de visão remota e tal. E que os caras começaram a estudar isso em 1972. Não era pro mundo que a gente vive hoje ser muito diferente? Exatamente. Sabe, por exemplo, se eu tenho pessoas no exército com essa habilidade, sabe, as guerras, a geopolítica toda, sabe, não ia ter uma influência nisso? Eu não ia usar os meus visualizadores remotos para infiltrar em tais lugares e tudo mais, sabe? Descobrir a localização de tudo. Que nem crime. Uma situação de crime. Cara... Pô, vocês estão falando todas as anotações que eu fiz, cara. Isso sim é visão remota. Sabe? Pô, situação de crime. Sumiu um corpo. Beleza, vamos ali, vamos voltar. Que nem eu tô fascinado nos true crime do Projeto Humanos. Né? A gente teve toda a situação lá do caso Evandro. Beleza, a visão remota não seria algo divulgado para todo mundo e para todo lugar, para qualquer pessoa poder utilizar com tanta facilidade assim. Inclusive, no caso Evandro, houve uma situação, né? Tem todo o contexto ali de que podem ter utilizado pais de santo para encontrar o corpo. Eles podem... teve essa questão no caso Evandro. E realmente, onde um dos pais de santo chegou próximo, encontraram o corpo. Só que isso tudo complicou a história do pai de santo depois. Porque depois ele foi o principal acusado do assunto. Mas enfim, não poderia se usar a visão remota, por exemplo, para olhar esse caso e ver o que aconteceu com o menino e quem foi que matou ele? Porque... mas aí, assim, a gente tem que pensar se... Sabe, esse conhecimento, os Estados Unidos compartilharia isso com o Brasil para que o Brasil tivesse alguém para, sabe? Aí já não sei. É o que eu falei. É exatamente o que eu falei. Tipo, não é um tipo de conhecimento que eles dariam para qualquer um, mas é um exemplo que eu dei. Mas beleza. Vamos falar de um caso maior. Madeleine McCann. Madeleine McCann um caso que, quem resolver esse caso vai ser endeusado pro resto da história. Beleza. Isso aí é um caso que a inteligência, se ela tem a capacidade de visão remota, ela utilizaria para resolver esse caso, porque é um caso mundial. Mas é uma coisa bem mais recente agora. Os presos lá, as pessoas que foram sequestradas lá em Israel, levados pelo Hamas e tal. É uma coisa, é uma situação, entendeu? Agora, isso aí é o seguinte, né? A visão remota, se ela existe e tal, do jeito que falam aí, é para coleta de informação, né? Os caras estão coletando informação. A ação posterior, né? Aí já não depende deles, vai ser você vai mandar tropas especiais, operação especial e tudo para fazer as coisas. Mas ainda assim, eu fico sempre nessa dúvida. Se cara, se isso, sabe, se isso existe e é real e os governos... Se os Estados Unidos tivesse isso na mão, ele estaria passando os perrengues que ele está passando geopoliticamente hoje, sabe? É aquela velha história do vidente que nunca ganhou loteria. Matou a pau. É isso aí. Eu tinha falado, né? Os caras espionaram a NSA e não deu nada pra eles. Você pode até argumentar que a NSA chegou nos caras, deu uma ameaçada, falou assim, já que você é o bichão, você vem trabalhar pra gente. Você ensina isso pra gente. Isso acontece com o hacker, né? E a gente vai... Sim. É o caso lá do cara do Prenda-me se for capaz. Né? Olha, você falsificou cheques aí de uma forma magistral, então você vai trabalhar pra gente agora, né? O FBI prendeu o cara, você vai trabalhar pra gente agora, a gente vai reduzindo a tua pena. E aí, só que... os caras simplesmente, depois que tudo acabou, saíram, montaram a associação, tem curso
online, but de um recurso que você consegue ver Marte 1 milhão de anos atrás. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, entendeu? Será que realmente as agências de inteligência simplesmente permitiriam que essa técnica fosse ensinada para qualquer pessoa pela internet? Eu, no mínimo, pode ser pesado o que eu vou falar aqui, mas no mínimo, como responsável da NSA por isso, no mínimo mandava matar esses caras no final. Não seria possível, aí eu lembro daquele filme do Inception, né? A Origem, que a equipe do Leonardo DiCaprio lá, ela é uma equipe para defender a mente da pessoa que contrata eles de pessoas que estão tentando entrar na mente deles, né? Para retirar segredo da mente da pessoa. Se União Soviética, China também desenvolveram isso aí, vai saber se os caras não ficam meio que numa guerra mental. Tem uns espiões psíquicos tentando entrar, outros ali de guardião, sei lá. Entra naqueles casos, às vezes, de rolar algumas coisas que a gente não tem explicação, sabe? Tipo, nossa, como que aconteceu um negócio desse e como que o cara chegou até aí? Alguns casos que a gente acaba não tendo explicação, uma possibilidade de visão remota poderia explicar. Mas que nem Minority Report. É um filme que ele traz essa questão de visão remota. Que a pessoa consegue olhar no futuro a possibilidade de crime, só que não são 3 pessoas específicas, né, que tem esse poder. Acho que são 3 crianças, adolescentes, né? Eles têm um dom, né? Isso, eles têm um dom psíquico aguçadíssimo, mas eles usam basicamente visão remota para olhar o futuro, para evitar crimes. Aquilo lá é literalmente visão remota, né, cara? Porque eles veem o lugar e quando, né? Aliás, o conto do Philip K. Dick também, que inspirou esse filme do Minority Report, é muito bom. Então, e é uma questão ali, eu acho que a gente consegue ver uma forma de se utilizar a visão remota para benefícios. De uma forma de benefícios, né? Até para a questão, vamos dizer assim, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria? Se eu encontrasse a lâmpada do Jin Supremo e me concedesse 3 desejos, o que eu faria? Pô, se eu tivesse visão remota, o que eu faria? Né? E aí eu deixo esse comentário para você, ouvinte. Se você tivesse visão remota, deixa nos comentários o que você faria, até onde você iria, né? Eu ia tentar procurar respostas para a pergunta: onde foi que eu errei? Mas é tipo assim, GPT, cara, onde foi que eu errei? Olá, Gustavo. Seria assim, obviamente, eu tô indo aqui na viagem da viagem agora. Então a gente já fez toda a parte documental do negócio, todo o pé no chão. Agora já que é pra viajar, vamos viajar. Tô viajando com a minha visão remota. A gente fez o pé aqui no chão, a gente foi pra Marte. Mas é o documento da CIA. O documento da CIA. Né? Agora, ok, existe um documento da CIA, existe a parada do Exército, da Força Aérea, mas qual é a validade desse documento em termos de responder a pergunta, e aí, essa bagaça existe ou não? O que a gente sabe é que, bom, a CIA, a NSA, o Exército, a Força Aérea, através do Instituto de Stanford, eles fizeram, sim, experimentos que envolviam essas habilidades extrasensoriais, mas não necessariamente a gente pode usar esses documentos como prova para dizer que elas existem. A gente pode usar elas, no máximo, como prova de que a CIA, a NSA, o Exército fizeram os experimentos. Só isso. A gente pode, no máximo, dizer que alguém dentro dessas instituições acreditava, ou pelo menos achava que era possível que isso existisse. Quando a gente fala do artigo lá que foi publicado na Nature, cara, sempre a publicação de um artigo científico sempre é algo importantíssimo para essas histórias que precisam de validação. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi publicado, a comunidade científica pode tomar conhecimento disso e pode avaliar. O que aconteceu com aqueles estudos que foram publicados na Nature? Eles foram avaliados por pares e tal, e chegou-se à conclusão que eles tinham falhas invalidantes. Por exemplo, eles tinham condições de controle muito pobres. Então você tinha poucos parâmetros para dizer se aquelas pessoas não estavam sendo influenciadas, e ainda você não tinha parâmetros para validar as informações que elas estavam dando em todas as sessões que foram feitas. Então você até poderia ter
a questão estatística de uma coincidência, vamos dizer assim, do cara dizer algo que está longe e descrever aquilo exatamente, e ele está razoavelmente certo. Até porque, como a gente viu na transcrição do documento da CIA, o visualizador ele não passa os dados super detalhados. E, aliás, ele também não recebe esses dados super detalhados. Ele tem desafios para fazer essa visualização. Existem muitas limitações aí. Não é tipo se ver em um lugar diferente e tal. Não. Existem algumas limitações aí. Então, essa falta realmente de critérios verdadeiramente científicos levou a comunidade científica a rejeitar essa ideia, e hoje, oficialmente, isso é tratado como pseudociência. Né? Existe a questão de que existem cursos vendidos para isso, assim como se vende cursos de astrologia, sabe? Coach quântico é melhor. Psicanálise e tantas outras coisas que são vendidas como reais ou... me faltou a palavra aqui agora. Mas como válida, sabe? Tipo assim, isso aqui realmente funciona, você pode acreditar. É comprovado, assim. Eu falo sempre de astrologia pela questão óbvia da astronomia, mas também porque realmente eu acabo notando... Isso pode ser um viés meu, justamente, mas eu noto muitas pessoas acreditando em astrologia hoje. O que, como professor, é preocupante. Né? Então, é muito complicado isso. Mas no pau da goiaba, aqueles experimentos que foram descritos, eles não foram rigorosos o suficiente. Eu acho que se a gente puder resumir isso numa frase, eu acho que foi isso. E aí, a partir do momento que o artigo foi publicado, a comunidade científica pôde repercutir e perceber isso. Tanto que estudos posteriores que tentaram replicar esses resultados com o devido rigor falharam. E aí a ideia da visão remota foi descartada cientificamente. Então, houve o estudo científico mais adequado? Sim, houve. E ele invalidou essa ideia. O que me pega ainda é a questão de... Os caras ficaram muito tempo estudando isso. Muito tempo mesmo. Agora eu vou fazer o believer do negócio, né? Joguei aqui os argumentos que me incomodam e, dando a minha opinião, essa questão de visão remota é algo que eu, sei lá, não acho crível, mas colocando ali um argumento para a gente poder pensar. Poderia ser algo que existe e que ficou totalmente a poder de militares, e eles conseguiram controlar isso de uma forma que não saísse do poder deles. Então, quem tem o controle desse tipo de dom, de habilidade, tá só na mão dos governos e militares e poderosos. Então, ninguém que apareceu civil, né, um civil qualquer, que tem esse tipo de habilidade, hoje é tido como charlatão. É um charlatão, é um vidente qualquer aí, e ele tem a mesma habilidade de visão remota, mas é tido como charlatão, ninguém dá crédito para ele, né? E aí quem realmente tem um poder e eles usam de uma maneira mais estratégico, tá no poder aí das grandes inteligências. E seria utilizado para fins governamentais e militares. Não teria nenhum uso disso para um fim civil, né? Para interesse civil. Especulação, a gente não tem prova disso, né? Mas é uma especulação para a gente ir do ponto contra, né? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar ouvindo e vai falar assim, mas isso não ia estar na mão de qualquer pessoa, né? Isso é uma coisa que não é qualquer um que teria o comando disso. Então eu já estou dando contra disso aí. Então realmente, pode ser que esteja na mão de poderosos, e os poderosos que conduzem isso a bem deles, né? Governo, militar, estratégico, geopolítico, enfim. Mas seria muito, no mínimo, estranho isso ficar só na mão de pessoas assim, isso nunca aparecer em lugar nenhum. Seria no mínimo estranho. Então uma saída que eu vejo é essa, tipo, quem tem esse tipo de dom e habilidade e não está no poder americano, militar, poderosos ou qualquer coisa do tipo, é tido como charlatão. É isso que eu acabo pensando.
Olhando para a raiz desse podcast aqui, que é a ufologia, né? A gente considera, não é uma certeza, porque nada em ufologia quase é comprovado, né? Mas a gente considera, tá tendo aí audiência no Congresso e tudo mais, que o governo americano e governos de outros países tenham desde conhecimento a objetos, a seres, corpos, a engenharia reversa e ter conseguido fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de TR-3B, o mesmo argumento que a gente usa falando da visão remota, né? Tipo, o mundo seria muito diferente se esse negócio estivesse aí. Dá para encaixar esse argumento também nesse sentido, né? Tipo, sim. Esses governos têm capacidade de ter esses tipos de veículos e de tecnologias, o mundo não seria tão diferente quanto? Também seria muito diferente. Só que quando a gente tá falando meio que da ufologia, dessas coisas assim, a gente até não que dá um pouco mais de crédito, mas a gente considera mais a possibilidade, né? De, por exemplo, quando falo TR-3B, triângulos, né? Esses objetos triangulares no céu. São tecnologias de algum governo americano, sei lá, fruto de engenharia reversa. Tá, beleza. Então eles têm o negócio, eles conseguem fazer o negócio funcionar. E eles não usam isso pra nada também, só pra aparecer de vez em quando ali e pra espalhar boato. Então, da mesma forma dá pra usar isso também. Então, assim, eu ainda acho que depois de toda essa história e que a gente leu e que a gente acompanhou aqui, ainda fico muito com essa sensação de, cara, mas se eles têm essa técnica, desenvolveram isso, onde que eles estão tirando proveito? Não vejo onde eles estão tirando proveito disso. Não vejo o efeito disso, né? Agora, eu posso não saber, eles podem estar tirando e a gente simplesmente não sabe. Da mesma forma que eles podem ter conhecimento para essa tecnologia a ponto de conseguir construir um negócio tipo um TR-3B da vida e não utilizam isso publicamente e a gente não consegue entender por quê, eles podem ter desenvolvido isso, não utilizam isso publicamente e a gente também não sabe por quê. No fim das contas, acaba assim, não tem como dar um veredito, né? Esse negócio é real, não é real, mesmo tendo documento aí, porque não tem como, cara. Não tem como. Eu tendo a... Assim, tudo que a gente fala aqui, eu coloco sempre tudo na mesma gaveta. Não sei, pode ser. Eu não descarto essa história toda aí. Não consigo descartar. Mas, tipo, não pego ela como assim, pronto. Visão remota existe, é isso aqui. Não. A gente fez esse episódio, estudamos o assunto, trouxemos um monte de informação e eu tenho mais pergunta agora do que antes. Sabe? Pra mim, eu mantenho isso na mesma gaveta do pode ser ainda. Eduardo, quer falar alguma coisa pra terminar? Não, eu vou mandar mensagem lá no site do Stargate Brasil perguntar se o curso é EAD. Aí só fala, né? Eles falam, não, o curso tem que ser presencial. Senão não dá certo. Mas falando sério aqui, só pra aumentar um pouco esse pode ser, vamos lembrar que a CIA é uma agência que não tem a menor dificuldade em fazer coisas ilegais para quaisquer objetivos que ela tenha determinado. Então, assim como ela já drogou e passou doenças para grupos de pessoas sem que essas pessoas soubessem, né, e muito menos tivessem autorizado, lógico, eu não vejo impedimentos para que uma agência como a CIA libere, através da lei de liberdade de informação, documentos falsos. Justamente na forma de uma operação de desinformação. Então, da mesma forma que a gente tem... Tudo bem, são milhares de páginas, mas quando você tem tanto volume de documentos sobre um assunto tão controverso e que cientificamente foi explorado e foi invalidado, talvez até a própria validade de alguns documentos possa ser questionada. Outra coisa também é a declaração do presidente, né?
que ele disse que foi feita aquela localização do avião na África e tal. E talvez ele tenha sido brifado de alguma forma e não tenha visto realmente um documento a respeito disso. E aí disseram para ele que poderia ser interessante fazer esse comentário em algum momento. E aí ele fez, justamente numa operação de desinformação, para validar o que o documento está dizendo. Então, assim, essas operações elas são extremamente complexas e essas agências são especialistas nisso. O Mossad fez isso no Oriente Médio, enfim. Sei lá, assim como agora a gente tem muita coisa do disclosure começando a acontecer, às vezes eu também me pego perguntando se parte das informações que estão saindo também não são uma espécie de operação de desinformação e essas coisas que estavam secretas, na verdade, são falsas, sabe? Criou-se um documento falso, criou-se uma ficção, colocaram um segredo nela, justamente para que quisessem encontrar. Isso também faz sentido para mim. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. Esse episódio aqui vai ficar marcado na história do nosso podcast. O episódio que o ouvinte, eu acho que viu a gente ser mais cético com o assunto que a gente já trouxe aqui. Porque realmente é um assunto bem delicado para se falar, mas é um ponto a ser analisado. É um ponto a gente avaliar, a gente poder debater. E outra, é algo que é pouquíssimo falado. O pessoal não debate esse tipo de coisa, então fica no campo do pode ser. Ele entra ali juntinho com a ufologia num todo, né? Entra juntinho ali com a ufologia num todo pra gente poder estudar isso também, ver as possibilidades e tal. Mas eu vejo possibilidade da gente ter um estudo sobre visão remota muito maior do que a de ufologia, porque é algo que envolve somente humanos. Somente humanos. É possível botar a pessoa ali, treinar e usar isso, sendo que tem até curso sobre isso. Então, a gente já poderia ter pessoas fazendo isso sem que fossem ligadas a algum governo? Poderia também. Enfim, fica aí os questionamentos. Deixa a sua opinião na nossa caixinha de respostas e perguntas, né? Deixa o seu recado. A gente sempre vê, obviamente a gente acaba não lembrando de todo mundo para responder. A gente sempre tá olhando lá, sempre vendo os comentários. Inclusive, não vou me recordar o nome, mas teve uma pessoa lá que comentou naquele episódio sobre a audiência. Falou assim, não, quem falou que a gente não gosta de episódio comprido? Quem não gosta é o editor. Eu marquei isso, viu? Pode ficar esperando aí que eu marquei isso. É isso, meus caros. Considerações finais de vocês? Eu vou agora deitar na minha cama e viajar no tempo em direção a... Passárgada. Sei. Não, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Isso aí. Muito bom. A consideração final é que eu achei legal ali a parte da transcrição que o cara diz que o marciano lá que ele tá vendo acha que ele é uma alucinação. Então também existe a possibilidade do visualizador interferir no ambiente de alguma forma e interagir com seres vivos e tal. Bacana. Não acredito. Mas para uma obra de ficção... Então, cara, esse negócio isso daria pra fazer série, pra fazer filme, pra fazer livro, é sensacional, cara, esse tema. Isso daria um debate fantástico. Você não precisa nem realmente voltar no tempo para influenciar o passado, cara. Aí você imagina um grupo de cientistas americanos, por exemplo, fazendo visão remota
para logo antes do começo da Segunda Guerra para ensinar para aquelas pessoas a tecnologia que eles vão precisar para vencer a guerra. Pronto, tá aí uma ideia de filme. Mas isso aí é alterar a timeline ali. Cara, Interestelar seria uma situação de visão remota? Acho que visão remota não, mas essa interação através do tempo, né? Que os seres... Os caras realmente foram lá, né? É verdade. Mas aí é por conta do buraco de minhoca, né? Teoria do buraco de minhoca. Tá? Os seres... acho que dá pra gente chamar de ultradimensionais agora. Eles têm acesso a mais dimensões do que os seres humanos, então eles conseguem interagir com o tempo de uma forma diferente. Bom, antes que isso vire outro episódio, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.